Fala galera, tudo bem? Por aqui é o professor Lucas Tavares, estamos aqui de novo com mais uma leitura do nosso quadro Leituras Obrigatórias. Toda semana, novas leituras aqui para a gente no YouTube. Hoje eu trago um artigo extremamente relevante para os colegas e amigos do Taekwondo. Esse é um artigo produzido pelo grupo da professora Cristina Menescardi, um artigo publicado em um periódico aqui do Brasil, porém publicado em língua inglesa, cujo a temática do artigo é discutir uma atualização da validade lógica em relação à lógica interna da competição de combate do Kyoryugi no Taekwondo. E inicialmente nesse paper, os autores apresentam como aspectos ligados a essa lógica interna do Taekwondo 4 itens de fundamental importância. O primeiro deles, as relações estruturais da modalidade, o que configura as estruturas para a realização do combate dentro do Taekwondo, a relação de interdependência entre os adversários, ou seja, o quanto um atleta depende das ações do seu oponente para executar aquilo que ele tem que executar dentro do tatame, dentro da quadra, as interações motoras, que é exatamente o desenvolvimento das ações que envolvem a realização das técnicas dentro do combate, e, por fim, a classificação conceitual do que a gente chama de componente técnico e de componente tático. Esses aspectos são os aspectos que fundamentam a estrutura de lógica interna do Taekwondo e que apresentam uma grande relevância quando nós pensamos diretamente em analisar e determinar os aspectos que envolvem todo o cenário e todo o construto por trás do que é o Taekwondo no âmbito esportivo. Dentro desse aspecto, é fundamental que a gente entenda a determinação de organização desses itens para pensar de forma adequada a estrutura do treinamento que o atleta vai precisar efetuar para ter o melhor desempenho e os critérios que o analista de desempenho precisa possuir para conseguir interpretar adequadamente as ações que o atleta efetua e também aquilo que ocorre de fato dentro do combate. Então, a partir desses itens, os objetivos que os autores trazem nesse artigo são analisar e descrever os elementos que compõem a lógica interna do Taekwondo no âmbito competitivo, dentro dessas condições, abordar de forma bastante profícua os elementos estruturais e funcionais da modalidade, as ações que os atletas utilizam durante o combate e os fatores que tradicionalmente exercem uma influência sobre o que a modalidade tem como característica e como possibilidade. Então, a partir desses pontos, os autores começam a trazer as estruturas que compõem a lógica interna da competição no Kyoryugi para o Taekwondo. O primeiro ponto que eles apresentam com relação à lógica interna é o que eles vão chamar de taxas assumidas de interação entre os oponentes no combate. O que é essa taxa assumida de interação? É o quanto o oponente consegue estabelecer de integração com o seu adversário em relação à realização de ações ofensivas e defensivas em conjunto com o cumprimento das regras do combate controladas por um árbitro dentro de quadra. Então, a interação entre os oponentes, a partir das ações chamadas de táticas, como a questão ofensiva e a questão defensiva, somada aos comandos que a arbitragem exerce dentro do combate, são os fatores iniciais para nós entendermos essa estrutura de composição lógica da competição. Então, sempre eu tenho a interação necessária de um árbitro com a condição de realização de uma ação ofensiva e, concomitante a isso, a condição de realização de uma ação defensiva. Então, esse fenômeno de interação entre ataque, defesa e arbitragem é o que vai compor o primeiro item de lógica interna do que ocorre numa competição dentro do Taekwondo. De forma pontual, esses itens são chamados de elementos estruturais do combate. Então, a estrutura do combate depende diretamente de 2 oponentes, mais um árbitro e a quadra a qual ocorrerão as ações derivadas do combate. Quando a gente avança para entender mais aprofundadamente essas interações e essas modificações que os atletas apresentam durante a competição, a gente consegue chegar ao desmembramento do que nós vamos chamar de ações táticas.
que são as ações táticas? As ações táticas é como o atleta organiza, aplica e determina as suas interações dentro do combate. A estratégia é o caminho que o atleta vai usar para utilizar o seu repertório técnico e tentar desenvolver uma interação satisfatória dentro do combate. O que nós estamos chamando de interação satisfatória? A vitória. E para pensar nessa composição da vitória, é importante que nós precisamos primeiro entender quais são os elementos que compõem as ações táticas e quais itens ou quais categorias a gente tem por dentro desses aspectos para poder entender os critérios de classificação de cada uma dessas questões. As ações táticas, elas são divididas pontualmente em 3 grandes eixos. Um eixo denominado de misto, um segundo eixo denominado de ofensivo e o terceiro eixo denominado de defensivo. O eixo misto é também conhecido por um critério denominado como opening. O que é o critério opening? O critério do que a gente vai chamar de imprevisibilidade. Você não sabe exatamente se a ação que o atleta pretende executar é uma ação de interação por ataque ou contra-ataque. Então é algo que meio que se combina entre 2 ações ofensivas e alguma movimentação que possa ser defensiva. Isso é o que a gente vai chamar de opening. Em paralelo a esse conceito do opening, a gente pode abordar agora de forma mais pontual o que seriam as ações ofensivas. As ações ofensivas nessa lógica interna proposta pela Cristina Menescardi e seus colaboradores é aquela que é derivada de 2 ações técnicas pontuais. As ações técnicas de atacar e as ações técnicas de contra-atacar. As ações de ataque são divididas em 2 critérios. Um critério de classificação para os ataques é o critério de ataque direto. Ataque direto são aqueles ataques que são efetuados sem qualquer movimentação prévia por parte do atleta executor do ataque. Ele literalmente age atacando antes de fazer qualquer deslocamento ou troca de base ou qualquer outro tipo de movimentação. Enquanto o ataque indireto é aquele ataque que antes de ser executado ele apresenta a realização de alguma movimentação que permita ao atleta mudar o seu comportamento de acordo com o seu oponente. Então, os ataques indiretos são aqueles compostos de técnicas de ataque direto mais alguma movimentação prévia para determinar esse tipo de ação. A gente já antecipa aqui que, na maioria dos combates, esse é o tipo de ação que tem uma maior efetividade para resultar em pontos. Por outro lado, em paralelo a esses 2 critérios de ataque e a classificação dada para ações ofensivas, a gente tem também as ações denominadas como contra-ataques. E os contra-ataques eles são divididos em 3 critérios diferentes. Um critério é o critério de contra-ataque antecipatório, que é toda ação de contra-ataque que se inicia antes do oponente terminar o seu ataque direto ou indireto. Então, é um contra-ataque que ele já tem um ponto de partida, enquanto o oponente está executando ainda a sua técnica ofensiva de ataque. Esse é o contra-ataque antecipatório. Nós temos o contra-ataque simultâneo. Contra-ataque simultâneo é quando, simultaneamente a um ataque ou a outro contra-ataque, o atleta desempenha uma técnica. Normalmente, esse tipo de movimento ele é muito mais dependente da velocidade com a qual o atleta é capaz de efetuar essa ação, exatamente por ocorrer no mesmo tempo da ação de um outro oponente. E o terceiro item é o contra-ataque posterior. É o contra-ataque que se inicia após a realização completa de um ataque efetuado pelo oponente. Essas classificações são importantes porque cada uma dessas ações durante o combate apresentam uma razão de tempo e uma razão de eficiência para resultar em ponto diferente. Até a título de curiosidade, uma coisa muito comum é nós vermos entre atletas vencedores, na maioria das competições internacionais, um maior volume de ataques indiretos e também um maior volume de contra-ataques ou antecipatórios ou posteriores. Esses são os gestos ofensivos que tendem a resultar em maiores pontuações.
o que já torna um pouco mais preciso o entendimento do que vai ocorrer na luta. Além desses critérios que caracterizam a condição mista, a condição ofensiva, a gente tem também a categoria de classificação para ações defensivas. E 3 critérios para essa categoria. As ações defensivas são aquelas que vão tentar impedir o êxito de uma ação ofensiva. E essas estratégias normalmente envolvem 3 critérios pontuais. O primeiro critério é o uso do bloqueio, né? Você bloquear o ataque ou o contra-ataque do oponente. O segundo critério é a própria esquiva. A esquiva que seria você sair do raio de ação do ataque ou contra-ataque do seu oponente, é um outro critério relevante para pensar em ações defensivas. E o terceiro critério, que é tão importante quanto a esquiva ou bloqueio, é o clinch. O clinch também é considerado uma ação defensiva, pois ela limita o raio de ação do oponente dentro do combate. Ela limita obrigando o oponente a tomar uma decisão que possa alterar por completo a dinâmica de estratégia estabelecida para ataque e contra-ataque dentro do combate. Então, as ações defensivas elas têm o potencial de alterar a efetividade da ação ofensiva e, além disso, elas têm a oportunidade de revelar as fraquezas que o oponente pode apresentar nesse processo de interação dentro do combate. Então, esse é um quadro que, inclusive, eu diria ser o mais relevante para analistas de desempenho e para treinadores em relação à análise do que os oponentes têm como característica apresentar dentro dos diferentes tipos de combate. Isso é o que a gente vai chamar, inclusive, de ações táticas dentro da modalidade presente. Um outro exemplo interessante é como essas ações táticas elas interagem entre si. Essas interações elas nos levam a interpretações diversas do que acontece no combate. Tanto é que no campo da análise de desempenho, a gente interpreta essas ações ou por sistemas de coordenadas ou por sistemas de ações sequenciais. E aí, para ações sequenciais, você classifica elas em diferentes blocos ou quadrantes para organizar a informação e facilitar a compreensão. Aqui um exemplo que nós temos é a interação de 2 atletas. O atleta A vai executar um ataque simples ou um ataque direto, ou vai fazer o opening, que é o ataque em conjunto com o encurtamento de distâncias. E aí, seguido disso, o oponente que vai receber esse ataque, ele tem como característica 3 situações. Ou ele aplica uma ação defensiva, ou ele combina uma ação defensiva com um contra-ataque, ou ele efetua de forma direta um contra-ataque. E aí, óbvio, uma dessas 3 decisões que o atleta vai efetuar, se ele vai efetuar a defesa, ele encerra a interação por ali, porque aí ele vai obrigar o atleta A a efetuar novamente um outro ataque. Se ele efetua uma defesa seguida de um contra-ataque, o atleta A ele tem 3 possibilidades de reagir e de interagir. Dentre as 3 possibilidades seria, para sair dessa defesa seguida de contra-ataque, ele pode efetuar uma combinação de ataques indiretos, ou ele pode fazer uma nova defesa e remeter um outro contra-ataque, ou ele pode encerrar a interação por ali efetuando apenas mais uma defesa. E da mesma forma, a gente vai observar esse mesmo cenário quando o atleta A vai efetuar uma ação de contra-ataque. Em uma ação de contra-ataque efetuada pelo atleta pelo atleta B, desculpa, o atleta A ele vai apresentar as mesmas 3 possibilidades mencionadas há pouco. Ou ele vai efetuar uma combinação de ataque diretos e indiretos, ou ele vai efetuar novamente defesa seguida de contra-ataque, ou ele vai encerrar a interação efetuando a defesa. Esses níveis de interação, quando determinados de forma sequenciada, ele nos permite entender 2 fenômenos dentro de um combate. O primeiro, como o nosso atleta controla o que a gente vai chamar de pacing, que é o ritmo de distribuição das ações ofensivas e defensivas. E o outro ponto que a gente vai conseguir predizer é o comportamento ou o perfil tático que o nosso oponente vai apresentar dentro do combate. E, a partir disso, tentar estabelecer estratégias de treinamento e de organização da rotina que esse atleta vai se submeter.
Então, esse tipo de dado é importante para a gente começar a ter uma visão lógica um pouco mais precisa, a fim de construir estratégias de análise e de aplicação de todo o cenário de uma forma mais eficiente. Então, a gente consegue ver o quanto de variabilidade a gente consegue impor aqui a partir desses aspectos de combinação entre as interações que os diferentes atletas podem estabelecer numa sequência de ataques, defesas e contra-ataques efetuados dentro do combate. Assim como a gente conseguiu observar anteriormente, o primeiro ponto de partida como sendo um ataque simples. Em paralelo a essas questões, é importante a gente começar a pensar nos princípios táticos, né, em função dessas classificações categóricas que nós temos até aqui. Os princípios envolvem as razões do porquê o atleta executa ações ofensivas e do porquê o atleta executa ações defensivas. As ações ofensivas, elas apresentam 3 principais princípios, de acordo com os autores do artigo. O primeiro princípio envolve a progressão ou o avanço para intervir com o controle de distância e ataque dentro do combate. Então, a primeira questão de princípio ofensivo é o controle de distância e a progressão para aumentar as possibilidades de realização dos ataques. O segundo princípio ofensivo envolve a utilização de uma movimentação dinâmica associada a fintas para a aplicação de técnicas de membros inferiores e membros superiores, no caso chutes e socos, com uma maior efetividade em aplicar ponto durante o combate. E o terceiro princípio ofensivo, que é o mais óbvio de todos, é o ponto, é atingir uma área onde há validação de pontuação detectável pelo sistema de colete eletrônico muito usual nos dias atuais em combates para diferentes competições. Então, esses são os 3 grandes princípios da tática ofensiva dentro do combate, que, de certa forma, tem uma relação muito interessante com os princípios de táticas defensivas. A tática defensiva tem como 3 princípios. O primeiro, prevenir o avanço ou a realização das ações que o oponente vai efetuar. Esse é o primeiro princípio defensivo. Como eu bem disse no slide anterior, toda vez que ocorre uma defesa, você dá um indicador que você vai interromper a interação entre os oponentes. Você vai obrigar o seu adversário a iniciar todo um processo de interação novamente. O segundo princípio defensivo é você controlar a defesa a partir do controle de distância, a movimentação dinâmica para impedir o raio de ação do oponente. Esse controle de distância também ele obriga o oponente a variar o perfil de interação durante o combate. Se você controla a distância, você força o seu adversário a mudar o perfil de tomada de decisão. Por isso que a manutenção da distância, o controle dessa aproximação que o oponente vai tentar fazer, ele pode ser determinante para a eficiência de um sistema defensivo dentro do combate. E o terceiro princípio, muito relevante para esse cenário também, é evitar o ponto que o seu adversário vai tentar buscar nessa situação de se aproximar e de tentar desenvolver um repertório técnico durante o processo de interação no combate. Então, o terceiro cenário seria evitar a pontuação do oponente para garantir um maior êxito dentro desse processo que envolve a realização do combate. E aí a gente parte para o quarto quadrante que eles apresentam, que seria o conjunto de ações em especial dos membros inferiores. Como a gente bem sabe, grande parte do volume de ações ofensivas e defensivas aplicadas no combate são ações que envolvem, na sua maioria, técnicas de chute. E aqui os autores separam isso, tendo como referência o trabalho do Gonzalez, de 2011, como uma divisão de técnicas aplicáveis a diferentes regiões anatômicas, como a região da cabeça, que tem o maior valor de pontuação, e a região do tronco, que tem um valor reduzido de pontuação, mas o que tem a maior facilidade para se atingir alvo, como ações que possivelmente tendem a ter uma maior possibilidade de ponto. No caso de golpes na região da cabeça, técnicas como Neryo-Chagi, técnicas como Baka-Chagi, técnicas como o Bandao-Chagi ou Tolyo-Chagi, técnicas como Mondolyo-Chagi são
técnicas de chutes que normalmente são eficazes para gerar situações de pontuação dentro do combate, além de serem as ações permitidas, obviamente, pelas regras que normalmente regem as competições. Todos esses chutes mencionados, ou eles são semicirculares, ou eles são chutes seguidos de movimentos giratórios. Por que isso na região da cabeça? Porque os movimentos giratórios, além de serem movimentos tecnicamente mais complexos, são movimentos que tradicionalmente estão associados à ideia de ataque indireto ou de contra-ataque, tanto para as classificações de contra-ataque simultâneo, antecipatório ou posterior. Então, isso caracteriza porque esse grupo de ações são os mais utilizados dentro do combate. Assim como na região do tronco, a gente consegue observar um uso recorrente de técnicas como anti-agi, yopti-agi, uchi-agi, miroti-agi e o dolhoti-agi. Por que essas técnicas são as mais usuais na região do tronco? Primeiro, por serem técnicas de chutes que são efetuadas em um menor espaço de tempo. Então, são movimentos que permitem ser executados com maior velocidade. Segundo, são movimentos que são mais capazes de se efetuar com um maior volume ou com maior quantidade de golpes. E o terceiro, como eu disse anteriormente, a região do tronco é de mais fácil acesso. Então, o repertório de chutes deve apresentar como característica um menor tempo de duração das ações e, consequentemente, uma maior velocidade para se chegar ao êxito e à pontuação necessária para ganhar o combate. Então, essas são as ações técnicas permitidas e que tradicionalmente são as mais usuais e as mais utilizadas durante o combate. Quais considerações a gente pode trazer dessa leitura em relação à lógica interna das competições e dos combates dentro do Taekwondo? O primeiro ponto é que a concepção dessas características ela possibilita uma maior aproximação entre o conteúdo das sessões de treinamento e o que ocorre dentro do cenário competitivo. Então, isso por si só já tem um valor considerável para treinadores, para profissionais responsáveis da preparação física, para profissionais que têm envolvimento direto com o Taekwondo. Ademais, identificar os elementos e as estruturas funcionais da luta torna mais sensível as possibilidades de mudanças das regras dos combates ao longo dos anos, o que obviamente vai alterando e vai possivelmente tornando mais interessante a dinâmica de interação entre os oponentes no combate, o que muda inclusive o perfil da modalidade ao longo dos tempos. A gente bem sabe que houve choques de gerações relevantes dentro do Taekwondo. Esses choques de gerações mudaram completamente como as lutas ocorrem, como a dinâmica dessas atividades se desdobram ao longo do tempo. Então, isso torna obrigatório um maior entendimento desses elementos estruturais que compõem o que ocorre dentro do combate. E, por fim, uma coisa que é um princípio condicional para qualquer modalidade esportiva de combate, que é a relação de dinâmica de oposição. A relação da dinâmica de oposição, ela nos permite ajustar de forma mais tangível o treinamento técnico e tático, as mudanças de comportamento do atleta, para estabelecer um perfil de desempenho técnico cada vez mais dinâmico e mais atrativo ao que as regras da competição e da modalidade permitem ao atleta desempenhar. Então, esses contextos aqui, essas informações, elas são de extrema relevância, desde para pensarmos a evolução da modalidade, até podermos pensar também a melhor condição de organização do treinamento dentro desse cenário. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma das nossas leituras obrigatórias. Eu acredito que para os nossos colegas do Taekwondo esse seja um trabalho bastante relevante. Aproveita e compartilha. Clica aqui para curtir. Clica no sininho para receber as notificações. Repassa aos amigos. Acesse a nossa página no Instagram que tem mais conteúdo para você aproveitar e estudar junto com a gente. E nós nos vemos no próximo vídeo com mais uma das nossas leituras obrigatórias. Um grande abraço a cada um de vocês. Nos vemos em breve.